Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bom? Ontem nós começamos a nossa aula de canto e percepção musical. Algumas pessoas não puderam aparecer, né? E por isso eu estou gravando esse vídeo com a matéria, o que a gente vai trabalhar, como a gente vai caminhar. E eu preciso que vocês vejam esse vídeo para que a gente possa, a partir da próxima aula, seguir em frente sem atrasar os que puderam estar e vocês também não perder a matéria. Ainda estou muito rouco, tá? E não está muito claro aqui porque meu ring light ficou com meu sobrinho, mas eu vou gravar assim mesmo, tá? Tá bom, queridos? Então o que eu passei ontem para os irmãos? Em primeiro lugar, percepção musical. Se você não perceber, se o teu ouvido não estiver sensível, distinguindo a nota, eu sempre digo, entra por aqui e sai por aqui. Entra por aqui e sai por aqui. Entendeu? Então, a percepção é tudo. Primeiro se trabalha a percepção musical. Depois a gente vai falar de intervalos. Eu já vou te dizer o que é intervalos. Você vai anotando isso aí. Percepção musical, intervalos, classificação das vozes femininas e masculinas, vozes agudas das mulheres, vozes graves das mulheres. Você precisa saber em que classe você se classifica, tá? Vamos falar do timbre, vamos falar de tonalidade. O que é tom? Gente, né? Tom de dó, tom de ré, altura. Qual é o tom mais alto, mais baixo? Vamos falar de tom, altura e tessitura. O que é tessitura? Com dois S. Tessitura é aquela navegação que a voz dá entre grave, médios e agudos. Às vezes você começa uma canção grave, daqui a pouco tá no médio, daqui a pouco tá lá em cima. Então com a minha linguagem, é essa viagem entre grave, médios e agudos. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Vamos falar um tópico muito importante, que é inspiração e expiração. Quem de nós não perdeu o fôlego no meio da música? E teve que respirar e cortar uma palavra para respirar. Por quê? Às vezes você jogou ar, você inspirou adequadamente, mas na hora de cantar você esbanjou o ar. Você não soube poupar ar. Então tem mais a ver com a maneira que tu canta sem esbanjar o ar do que propriamente dito com a quantidade de ar que você respira. Inspira, entendeu? Vamos falar de compasso. Compasso é algo importantíssimo. Cadência, 1, 2, 3, 4, 1, 2, compasso de 4, compasso de 6, 1, 2, 3, 4. O compasso ele é o ritmo que leva a música. Então, o compasso ele vai ser usado para você saber respirar na hora certa, no lugar certo. Então você tem que se envolver com isso dentro do compasso. E outra coisa que a gente vai trabalhar é dicção. Não dá para você ouvir uma pessoa cantar e não entender o que ela fala. Tem cantores aí que às vezes não entende, você não entende muito bem o que o cara fala, né? Uma palavra, ou às vezes até uma frase. Então a dicção é muito importante, até porque a música é uma mensagem, tá? Então anota esses tópicos aí, tá? Percepção musical, intervalos, classificação das vozes, timbre, tom, altura e tessitura, inspiração e expiração, compasso e dicção. Basicamente isso. E tem outros assuntos que virão. Tá bom? Então qual o objetivo? Como eu mesmo disse lá no folder, o objetivo é você ter uma visão musical. Ah, não quero cantar, eu quero saber, eu quero me comunicar com os músicos, saber o que está acontecendo, poder falar a mesma linguagem e não ser apenas uma cantora ou um cantor que é conduzido. Não, você tem que saber, a gente vai fechar numa linguagem musical, numa visão musical, num conhecimento musical, para que os cantores sejam profissionais, entendam o que está acontecendo na música. Então o objetivo principal é esse, tá? E eu só vou falar um negócio aqui que eu falei na aula sobre intervalo. O que é intervalo? Você já pode até anotar aí. Intervalo é a distância entre um som e outro. Vou dar um exemplo aqui, eu ainda estou muito rouco, tá? Então você tem uma escala, a escala de dó, que a gente já conhece, né? Dó, ré, mi, fá, sol. Não dá pra cantar. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Escala de dó, dó, ré, mi, fá. Então, por exemplo, se eu estou na nota dó,
de Dó para Ré, Dó, Ré. Qual foi o espaço do ponto de partida Dó até o ponto de chegada Ré? 2 notas, Dó, Ré. Então eu diria que esse intervalo é de segunda. Então, intervalo é o espaço entre uma nota até a outra. De Dó para Mi, são quantas notas? Dó, Ré, Mi. Então eu diria que de Dó para Mi é um intervalo de terça. Se eu for direto de Dó para Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, é quinta, ó. Dó, Sol. Entendeu? Então o intervalo é isso. E você canta intervalo o tempo todo. A linha melódica que você canta são intervalos. Existem intervalos ascendentes quando sobe. De Dó, se eu estou no Dó e vou para Ré, eu dei uma segunda. Dó, Ré. E se eu estiver no Ré e voltar para Dó, eu também dei uma segunda descendente. Então o intervalo pode ser ascendente, de baixo para cima, e descendente, de cima para baixo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Parabéns para você, eu tô no Sol, o ponto de partida é Sol. Então eu dou 2 Sol, 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 Lá, Sol, Sol, Lá. De Sol para Lá é 2, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então subi uma segunda, Sol, 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 Lá. E voltei para Sol de novo, Sol. Então eu fiz Sol, Sol, Lá, Sol. Eu subi de Sol para Lá uma segunda e desci de Lá para Sol uma segunda. Então é Sol, Sol, Lá, Sol, Dó. Agora eu vou para Dó. De Sol para Dó. Sol, Lá, Si, Dó. É uma quarta. Então o intervalo é isso. Então tudo que você canta é intervalos. Só que você não sabe. Então agora você vai ter consciência de quando eu estou numa nota, vou para outra, qual o intervalo que você vai dar. Tá bom? Então o que é intervalo? É o espaço de uma nota para outra. Se eu estou no Dó e vou para Fá, qual é o intervalo? Aí vai só contar a escala. Dó, Ré, Mi, Fá. Intervalo de quarta. Se eu for de Dó para Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Intervalo de sexta. Entendeu? Se eu for de Mi para Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Dó, Ré, Mi, tem que começar do Mi. Mi, Fá, Sol, Lá, quarta. Então você parte do ponto que você está até para onde você foi e você tem um intervalo, tá bom? Então a gente vai trabalhar tudo isso, tá? Principalmente respiração, imposição de voz, é você cantar com firmeza, tá entendendo? Com imposição de voz, tá bom, queridos? Então basicamente foi isso que eu falei. Eu fiz um teste lá com alguns, eu pedi uma irmã para cantar e os outros avaliarem 2 aspectos, a afinação e a dicção. Então a Rose cantou e nós avaliamos. Pô, tua afinação tá aí. A gente vai fazer muito isso. Para quê? Para que você possa observar. Você tem que ser um crítico. A partir de agora você não vai ouvir mais naturalmente. Tá bom, querido? Então foi basicamente essa primeira aula e a gente caminha a partir daí. Qualquer dúvida é só perguntar. Fica na paz.